Nós vamos, então, hoje trabalhar a terceira lição. E a terceira lição, ela tem por título A Essência da Nossa Identidade. Ou seja, essa lição, ela vai hoje tomar os traços fundamentais, né, daquilo que dá identidade própria dos metodistas. Então, iniciando com os objetivos, nós poderíamos dizer assim: produzir na classe uma consciência sobre a importância da identidade própria dos metodistas como expressão legítima de fé abençoada por Deus. Então, esse é o objetivo principal que essa lição se propõe a, a, a refletir e nos ajudar a pensar. Ou seja, a questão mesma é da identidade própria dos metodistas. Eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós vimos até agora para a gente poder avançar. Nós vimos na primeira lição, cujo título é Onde está a Verdade? Nós trabalhamos nessa lição a distinção entre mitos e logos, né? Vimos a relação do maravilhoso, né? E do logos enquanto palavra, palavra logos em grego, palavra dabar em hebraico-aramaico. Nós fizemos a distinção entre o logos grego e o logos semita, né? Para nos ajudarmos a entender essa correlação dessas duas grandes culturas que bebem em outras culturas, né? Como a cultura persa, a cultura mesopotâmica, a cultura egípcia, né? São as culturas que vão, de um modo ou de outro, formar essas duas culturas que nós estamos aqui considerando, o mundo grego e o mundo hebraico, né? Nós trabalhamos o conceito de verdade no pensamento de Platão, falamos um pouquinho do Crátilo e do Teeteto, que são obras onde Platão trabalha o tema da linguagem e o tema do conhecimento, e aí aparece o conceito de verdade enquanto aletheia. E nós exploramos na primeira lição um pensador que está no início do pensamento da antiguidade cristã, que nós estamos aqui chamando de filosofia cristã, que é Justino. Mas nós não podemos nos esquecer que antes de Justino, por exemplo, um judeu, Filon de Alexandria, já estava com as mesmas preocupações de fazer uma aproximação dos elementos da cultura eh, judaica e dos elementos da cultura grega. E junto com Filon, né, junto com Justino, um conjunto de outros tantos pensadores no âmbito da patrística oriental e da patrística ocidental, né? Nós vimos que a filosofia aqui ela tem um papel importante e que filosofar é refletir e essa reflexão ela sempre leva a uma tomada de posição. Por isso que nós vimos que Justino ele vai morrer mártir, como Sócrates também, ele vai morrer condenado, né, pela opção que faz pela filosofia, como Jesus vai morrer condenado, né, como na Idade Média Tomás de Aquino vai ter as suas teses filosóficas e teológicas também condenada, Baruch Spinoza na modernidade vai ser expulso da sua comunidade e vai viver pobremente, né? É, na Argentina, mais próximo da gente, um pensador chamado Henrique Dussel vai ter a sua casa dinamitada, ele vai ter que se exilar no México. Então, vejam, a filosofia, né, ela nos põe num campo de tomada de posições. Como Edith Stein vai ser levada para o campo de concentração, né? Enfim, a filosofia ela nos leva a um posicionamento frente à verdade. Bom, poderia aqui fazer menção a um crítico de literatura chamado George Steiner, porque ele nos ajuda a pensar o seguinte: ele diz assim, eu venho depois de Atenas e depois de Jerusalém.
Nós todos vivemos dessa dupla herança. Por isso que nós estamos aqui articulando elementos da fé que vêm de Jerusalém e elementos da razão que vêm de Atenas. Então, Atenas e Jerusalém simbolizam aqui, né, essas duas grandes tradições que vão formar fundamentalmente e principalmente o mundo ocidental, né, e vai nos constituir enquanto mundo no Novo Mundo, na América e no Brasil. Só que na América e no Brasil, além dessas duas heranças, como já dizia na última reflexão, nós também viemos depois dos povos originários e dos povos africanos. Então, nós temos que incluir em nossa reflexão, né, essa herança judaica, cristã, essa herança greco-romana e toda a herança dos povos originários e dos povos africanos. Isso nos constitui culturalmente, nos constitui no nosso modo de pensar. Isso, então, é fundamental para todos nós aqui nesse contexto. Essas foram as ideias da primeira lição. A segunda lição, cujo título é Identidade na Atualidade, nós pensamos a correlação entre a pós-modernidade e a identidade cristã. A partir da pós-modernidade, refletimos sobre a modernidade, a medievalidade e a antiguidade, e no âmbito da identidade cristã, onde pensamos o específico do cristianismo, aquilo que, a partir do apóstolo Paulo, nós podemos chamar do depósito fidei, o depósito da fé, né? Nós buscamos os elementos da partilha do pão, da comunhão, da oração e do amor. Esse foi o tema da segunda lição. E ao articularmos pós-modernidade, modernidade, medievalidade e antiguidade com a identidade cristã, sempre perguntando o que significou fazer experiência da fé e da razão nesses contextos históricos, nós fomos construindo essa correlação entre fé e razão, que equivale aqui para nós pensarmos a relação entre teologia e filosofia. Então, qual a tarefa da fé? A tarefa da fé é se abrir para o maravilhoso. A tarefa da fé é se abrir para o mistério. A tarefa da fé é se abrir, poderíamos dizer, para isso que nós podemos chamar, no âmbito do cristianismo, abrir-se à Trindade, ao Deus que é Pai, ao Deus que é Filho e ao Deus que é Espírito Santo. E o que é a filosofia, enquanto reflexão, que é um voltar atrás? A filosofia, do ponto de vista da racionalidade, constituída pelo Logos, nos ajuda a ordenar as coisas do mundo, a perguntar pelas coisas do mundo e a refletir sobre o sentido das coisas, da vida mesma, da existência, né? Enfim, de todas as coisas que existem. Quer dizer, aqui são alguns elementos da segunda lição. Essas duas lições, elas desembocam agora na tarefa que nós queremos hoje refletir, ou seja, perguntar pela identidade própria dos metodistas, né? E nós vamos ver como é que isso tudo tem importância. E isso tudo tem importância porque, já que nós estamos celebrando nessa semana a importância da experiência do coração aquecido em John Wesley, que vai ser um momento significativo na história do metodismo, John Wesley é um homem moderno. Nós vamos retomar isso hoje. Ele se localiza no campo da modernidade. E John Wesley também, ele é um pensador. E nós vamos ver que ele é um pensador porque ele se move no âmbito da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, nós vamos hoje refletir um pouquinho. Ao falarmos sobre a identidade dos metodistas, nós vamos olhar para a beleza de John Wesley no seu tempo, no mundo moderno, né? E para a importância daquilo que ele vai formular e que vai ter desdobramentos, né, ao longo da história, pelo menos desde o século XVIII até agora, e vai também, esses elementos eles vão nos ajudar a entender aspectos daquilo que tem a ver com
a identidade cristã na pós-modernidade. Como que o metodismo pode nos ajudar a seguir à luz da segunda lição, também da primeira, refletindo esses aspectos que dão a identidade agora do metodismo na modernidade e na pós-modernidade. Então, nós poderíamos dizer assim que a essência da identidade ou da nossa identidade metodista, ela tem origem na modernidade no século XVIII, né? No contexto também da Igreja Anglicana, porque Wesley é um homem moderno, é um homem da universidade, ele é de Oxford, e ele também é um anglicano, né? Enfim, nesse sentido, nós poderíamos trazer à tona aqui, para a gente ilustrar, uma pequena passagem de uma obra de Justo González, um cubano norte-americano, um teólogo metodista, que escreve uma obra que é, ela é uma sugestão para nós nos debruçarmos sobre ela. Uma obra chamada John Wesley em Diálogo com a Reforma. E aqui, um pequeno parágrafo para a gente poder perceber como que Justo González explicita a figura de Wesley como um homem de abertura, como um homem de diálogo e como um homem de estudo e um homem estudioso que está pensando o seu tempo, mas que também está alargando a sua experiência de fé em busca da identidade cristã nesse contexto específico do século XVIII. Então, Russo Gonzalez ele diz assim: nas sessões precedentes, discutimos três tradições derivadas da Reforma, acerca das quais a maioria dos comentários de Wesley é positiva. Em primeiro lugar, ainda que Wesley diferisse da tradição luterana nos pontos que temos visto, sempre se considerou herdeiro de Lutero. A experiência do coração aquecido, celebrada em 24 de maio, em Wesley, ela nasce a partir da escuta de um comentário de Lutero à Carta aos Romanos, para a gente poder entender essa conexão de Wesley com a tradição luterana. A seguir, discutimos a relação entre Wesley e Calvino, e observamos que, ao mesmo tempo em que Wesley se distinguia da ortodoxia calvinista, que havia surgido no século XVII, em boa parte de sua teologia concordava com Calvino. Então, Wesley tem um pé em Lutero e também tem um pé em Calvino. Em terceiro lugar, abordamos a tradição anglicana, da qual Wesley era filho fiel e da qual nunca quis se separar. Entretanto, essas três correntes não eram tudo o que havia surgido da Reforma. Também dela havia surgido a Igreja Católica Tridentina, que tomou forma no Concílio de Trento e continuou existindo até as grandes reformas do Concílio do Vaticano II, no século XX. Tema a ser tratado no próximo capítulo dessa obra, como sinaliza Rusto Gonzalez. Quer dizer, o que eu quero sinalizar com essa passagem dessa obra de Gonzalez? É a abertura de Wesley, né, para fazer o diálogo com essas tradições, né? Nós poderíamos, talvez, aqui já ir perguntando e também já ir reconhecendo, sob certo sentido, Wesley já estaria vivenciando uma prática ecumênica antes dessa questão e dessa prática ser um problema no século XX? Então, nós poderíamos dizer assim que avant la lettre, antes do tempo, Wesley já fazia esse diálogo com a tradição luterana, com a tradição calvinista, né, com a tradição da anglicana, com a tradição do catolicismo romano, né, desse contexto, né, e também com outros movimentos da reforma que estavam em curso, que Justo Gonzalez vai denominar de reforma radical.
Então, o século XVIII de Wesley é o século das luzes, poderíamos assim dizer. O que é o século das luzes? O século das luzes é o século do iluminismo, né? Que nós reconhecemos aqui como sendo o século da razão. Vejam, nos encontros anteriores, a gente veio construindo essa relação de fé e de razão. E vimos que a modernidade, ela nasce sob o signo da razão e da separação da fé. Mas na Inglaterra, Wesley está ainda nessa movimentação entre fé e razão. E por que isso? Vamos entender essa questão. Porque a modernidade nascente, principalmente o século XVIII, que nós chamamos do século da razão, do século das luzes, ou seja, onde nós encontramos o iluminismo enquanto expressão do homem moderno, nós temos que reconhecer que esse iluminismo, na Europa principalmente, ele é um movimento muito plural e é um movimento heterogêneo, né? O iluminismo na França vai ser denominado de Lumière. O iluminismo na Inglaterra vai ser denominado de Enlightenment. O iluminismo na Alemanha vai ser denominado de Aufklärung. O iluminismo na Península Ibérica, entre Espanha e Portugal, onde estão Espanha e Portugal, poderíamos dizer assim, vai ser chamado de barroco, porque fé e razão estão juntos nessa dimensão. O que significa o iluminismo francês? O iluminismo francês, a Lumière, ela tem por perspectiva a negação de Deus. O iluminismo britânico, né, o Enlightenment, afirma Deus. E aí nós encontramos a dimensão do deísmo. A maneira também do iluminismo, da Aufklärung alemã, que afirma Deus. Aí nós temos o deísmo. Então, como no barroco também, Deus, né, está sendo afirmado. Então, a modernidade vai ser um tempo de tensão entre fé e razão, de afirmação de Deus e de negação de Deus. Só que agora a luz natural da razão, né? Quando nós falamos do iluminismo, nós estamos circunscritos no campo da razão. É nessa é nessa perspectiva que nós podemos entender uma citação que já aparece no início da revista, uma citação de Wesley. E para a gente poder entender aqui como que Wesley ele é filho do seu tempo e ao mesmo tempo dialoga com o seu tempo, à luz da fé e à luz da razão. À luz da fé, porque ele é um homem que vem da tradição anglicana e dialoga com essas tradições todas da reforma. E também é um homem da razão e dialoga à luz da razão porque ele vem da universidade. Ele vem de Oxford. Então, a experiência da igreja e a experiência da universidade são decisivas em Wesley. Como no século XVI, vai ser essa experiência também decisiva em Lutero, porque Lutero é um homem da fé e é o homem também da universidade. Ele é de Wittenberg, na Alemanha. Então, Oxford e Wittenberg são duas universidades que, na modernidade, ocupam um papel fundamental, né? Calvino também é o homem da universidade, né? Na França, na Suíça, né? Na tradição francesa. Então, nós não podemos perder essa perspectiva desse diálogo tenso da fé e da razão que se dá no ambiente universitário. Vale aqui também uma sinalização que essa universidade onde Wesley foi professor, no século XII, na Idade Média, o franciscano Rogério Bacon já ensinava também. Ensinava matemática, ensinava ciências. E nós não podemos esquecer que toda a dinâmica da reforma ela já tem início na própria medievalidade, com Pedro Valdo, com o movimento dos mendicantes, os franciscanos, os dominicanos, e em Lutero a reforma ela ganha uma expressão significativa e elevada, né? Porque Lutero capta esse momento. E aqui está a grandeza de Lutero, em ter captado esse momento, né?
Lutero ele vai saber cortar a bola do voleibol no momento preciso da história, do seu tempo e do seu espaço. Aqui é uma citação que nos ajuda a entender Wesley. Wesley diz assim, isso está na revista: amar e temer a Deus, isso é o bastante. Estendo a mão direita do companheirismo. Quanto a todas as opiniões que não danificam as raízes do cristianismo, nós pensamos e deixamos pensar. Então vejam, já o espírito de liberdade, né, do pensar e deixar pensar, na tradição wesleyana. Eu acho que isso posto e localizado aí então Wesley no seu tempo, que é o século XVIII, nós podemos agora buscar aqueles traços, conforme a revista, que dão as notas, né, da identidade própria do ser metodista. E é isso que nós estamos perseguindo desde a primeira e da segunda lições. E essas marcas próprias, né, a revista ela vai fundamentar nas referências do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. Então, são 8 notas que eu vou explicitar aqui devagarzinho. Uma primeira nota se chama forte espiritualidade. Então, a forte espiritualidade, né, constitutiva da identidade própria do metodista, ela se encontra na graça. E a graça está tanto para a dimensão do indivíduo, como para a dimensão da comunidade, porque essas coisas não se separam. A graça, na perspectiva metodista, wesleyana metodista, ela vai se constituir também nas perspectivas e nas dimensões dos diferentes canais da graça para experimentar a santidade de coração e de vida, que é o que nós estamos aqui fazendo memória de Wesley, da experiência do coração aquecido. Veja que uma das notas da filosofia britânica, da filosofia inglesa, é a experiência e a razão. Então, nós vamos encontrar Wesley imbuído também da filosofia anglo-saxônica, principalmente do filósofo inglês chamado John Locke, né? Wesley dialoga com a tradição filosófica da tradição anglo-saxônica. Então, o conceito da experiência, ele é fundamental em John Wesley. Aqui a gente já vai compreendendo o quão moderno é Wesley, né? Nesse contexto. Nós aprofundamos nas lições anteriores, quando trabalhamos a revista Santidade, né, de Deus em nós e para o mundo, esses elementos, poderíamos dizer assim, da espiritualidade wesleyana e da espiritualidade metodista, que vai sendo construída ao longo da história. Um outro elemento se chama evangelização dinâmica, ou seja, os metodistas, desde Wesley até hoje, eles vão ser reconhecidos como evangelistas intensos e dinâmicos, tanto na Europa quanto no Novo Mundo. Nós não podemos nos esquecer do quão Wesley ele viajava sentado no burro de um, de um cavalo, né? Quer dizer, escrevendo e viajando para realizar as suas pregações. Nós vamos encontrar outro traço que vai ser denominado de comunidade de apoio. Ou seja, para o Wesley e para o metodismo, na perspectiva que a revista vai desenvolvendo também, o cristianismo não é uma religião solitária. É nesse sentido, então, que o cristianismo ele tem uma dimensão social. Então, desde o século XVIII, aquilo que se chama do povo metodista, né, vai se estabelecendo dinâmicas comunitárias. Então, o metodismo ele tem uma dinâmica de comunitariedade, de vivência comunitária. Essa vivência comunitária nos ajuda a entender, então, a perspectiva do cristianismo social. Portanto, esse cristianismo social, poderíamos assim dizer, ele tem uma base, ele se constitui numa espiritualidade social
E essas dinâmicas comunitárias, nós podemos aqui começar a fazer agora algumas associações. Elas podem ser aproximadas àquilo que vai ser característico de uma igreja na América Latina que se abre para os pobres, que são as comunidades eclesiais de base, né? Então, essas comunidades cujas dinâmicas elas estão se dando dentro do metodismo, elas vão estar muito na proximidade. Por isso que nós podemos reconhecer em âmbito da América Latina, já no século XX, principalmente, eu vou citar aqui dois nomes, mas há contribuição de outros tantos e tantas, do bispo Santo Huberto Barbieri, né, e do pensador Bonino, um argentino, né, esses dois pensadores, esses dois metodistas vão contribuir para o desenvolvimento da teologia da libertação na América Latina. Então, essa vai ser a contribuição genuína daquilo que vem da história do metodismo desde o século XVIII, né? Bom, nesse sentido, o que que eu queria sinalizar para a gente poder entender essa dinâmica toda? Esse aspecto da comunidade de apoio, né? A leitura dessa obra que eu já dizia, do Rusto Gonzalez, John Wesley em diálogo com a Reforma, e uma outra obra também, que é a Teologia Wesleyana em Foco. É possível recriar o metodismo? Essa obra é do Cláudio de Oliveira Ribeiro. São dois pequenos livros que nos ajudam, né, a fundamentarmos é, essa nossa reflexão e adensarmos a própria dimensão da revista. Então, são essas duas obras que podemos ter acesso. Depois, a classe dominical, aí, capitaneada pela professora Rosa, por Darlene, e por outros tantos e tantas, poderiam também ver a possibilidade dessa obra circular entre a gente. Tem um outro tópico que, sob certa medida, já foi desenvolvido em muitas aulas, e Darlene desenvolveu isso conosco, que é a questão do cristianismo prático. Veja, quando se fala em prática aqui, não está se pensando um mero fazer, um mero praticismo, mas se está pensando na dimensão da ação. Ou seja, para Wesley, o cristianismo prático, ele está na dimensão da experiência de uma fé viva. Então, nós podemos entender que essa dimensão da experiência, ela se aproxima naquilo que Darlene já desenvolveu sobre o quadrilátero metodista wesleyano, onde reconhece a importância das escrituras, da tradição, da razão, da experiência, com o tema da criação nesse miolo. É sabido que esse quadrilátero wesleyano ele foi criado por Albert Ortler em 1964, um teólogo metodista norte-americano. Mas esses elementos, eles se espraiam pela obra de John Wesley. John Wesley ele está dialogando a partir das escrituras, da tradição, da razão e da experiência e da criação. Um outro ponto fundamental no contexto dos traços, né, formulados aqui pelo Colégio Episcopal da Igreja Metodista, é o ministério global da Igreja, né? Ou seja, a Igreja ela não está circunscrita ao clericalismo ou ao papel, à função do clero, né? Ou do clero masculino ou do clero feminino. Mas a teologia wesleyana e Wesley também reconhece a diversidade ampla de dons e ministérios. Um tema que já foi muito explicitado pela Rosa na classe dominical em aulas passadas. O ministério de todo o povo de Deus, homens e mulheres. Então, todos têm um papel, têm uma importância no ministério do ser igreja, do fazer igreja e do construir igreja. Então, nós poderíamos já encontrar em Wesley, no século XVIII, uma crítica ao clericalismo. Essa crítica ao clericalismo ela vem sendo feita hoje pelo Papa Francisco também,
no seio do catolicismo romano. Porque o clericalismo, ele se identifica com poder, ele se identifica com fama, etc, etc. Então, isso tem sido uma das ervas daninhas, poderíamos assim dizer, de dentro das estruturas da igreja. Sob esse aspecto, né, veja a atualidade de Wesley. Wesley antecipa muitos elementos que estão acontecendo no século XX e no século XXI. Um outro traço é a conexidade, ou seja, a experiência da igreja só pode ser feita em cooperação mútua. Não há, como diz a revista, uma carreira solo, né? Essa cooperação mútua, ela se dá no âmbito da unidade e da interdependência dos cristãos. Então, nós poderíamos dizer assim, o ser metodista, ele se dá dentro dessa ecumenicidade. É que eu queria destacar e reconhecer a importância disso, porque Wesley já fazia isso na sua vivência. Isso já estava no coração do nascimento do metodismo. Esse tema que só vai emergir no século XX. Por isso que no século XX, no século XXI, nós falamos em diálogo ecumênico e em diálogo interreligioso. Wesley já estava fazendo isso no século XVIII. É que a gente pode perceber a importância dessa dimensão. Então, eu retomo aqui a colocação já feita. Wesley foi um ecumênico avant la lettre. Antes do seu tempo, ele já fazia, né, esse exercício de diálogo no seio das reformas em curso desde o século XVI, XVII e XVIII, e assim por diante. Um outro ponto para fechar é o evangelho integral. Os efeitos do evangelho, portanto, na perspectiva de Wesley e na tradição da herança metodista, alcançam o ser humano todo e todo o ser humano na sua inteireza e a sociedade toda. Assim, podemos dizer que a teologia metodista, ela sempre tem a preocupação de considerar a realidade do tempo, o local, a fim de que o evangelho possa ter uma dimensão transformadora da própria realidade. Então, aqui estão os 8 pontos elencados pelo Colégio Episcopal da Igreja Metodista, que a revista vai desenvolvendo. Forte espiritualidade, evangelização dinâmica, comunidade de apoio, cristianismo prático, ministério global de igreja, conexidade e evangelho integral. Bom, para concluir essa fala e para a gente abrir para o nosso diálogo, eu vou retomar aquilo que aparece no início da revista, mas eu vou dizer agora, da seguinte maneira. Existem 2 fundamentos que a revista se utiliza. Um fundamento bíblico, que se assenta no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. E também numa referência, num fragmento de Wesley, onde ele vai escrever sobre o caráter de um metodista. Em relação ao profeta Jeremias, rapidinho, poderíamos dizer assim, ó, a época de Jeremias é uma época muito difícil, né? É um dos períodos mais perturbados do Oriente Próximo. Por quê? Porque a Babilônia, ela se impõe sobre os assírios. E os assírios tinham o domínio sobre os judeus. Então, Judá, né, está no cativeiro dos assírios e depois vai passar para as mãos da Babilônia. Durante o reinado da Síria, com Manassés, só para localizarmos aqui historicamente, Judá vai permanecer escravo, vassalo da Síria. E nesse contexto de dependência, o que vai acontecer aí? O ressurgimento da prática idolátrica, né? E de retomadas de dimensões de outras culturas. Por isso que o capítulo vai sinalizar sobre tomar ou não tomar vinho. Essa passagem é do livro de Jeremias. É nesse contexto que Jeremias, então, é chamado para ser profeta do povo de Judá e para as nações, né?
nesse contexto de convulsão política entre assírios e babilônicos, né? E onde Judá, sob certo sentido, está se distanciando da aliança, de toda a herança dos patriarcas, né? Está se distanciando de Deus e assumindo toda uma prática idolátrica que vai ser uma característica desse momento. Então, é, o texto de Jeremias, que aparece na revista, ele narra o relato entre Jeremias e os recabitas. Os recabitas, eles se constituem numa tribo nômade, de origem quenita, e eles se mantêm fiel a uma tradição que vem desde os primeiros livros do texto bíblico, que é a tradição javista, enquanto que Judá começa a cultuar Baal, né? Portanto, Judá está se movendo naquilo que poderíamos chamar de baalismo. Então, essa tribo nômade, que vai ser elogiada justamente por Jeremias, e vai ser reconhecida numa aliança com Deus, conforme diz o livro de Jeremias, né? É uma tribo nômade que está fazendo a crítica à maneira sedentária que o povo de Judá agora está se mantendo. Mas eu queria sugerir que valeria a pena ler o capítulo 35 com o capítulo anterior, que é o 34. O capítulo 35 vai falar do exemplo dos recabitas, juntamente com o capítulo 34, que fala do destino de Sedecias, que é o rei de Judá, né? E um trato desonesto, onde se faz a alforria dos escravos e depois se retoma os escravos novamente no contexto de prisão. Isso para se entender as condições que o profeta Jeremias está colocando para o povo de Judá para a sua salvação. Então, os capítulos 34 e 35, eles podem ser lidos conjuntamente para a gente poder entender por que esse capítulo aparece na lição. Porque a maneira dessa tribo dos recabitas é que nós podemos fazer um paralelismo com aquilo que Wesley vai chamar do caráter de um metodista. Ou seja, o metodista ele tem que se manter ligado a essa aliança. E essa aliança supõe mais ou menos o quê? O reconhecimento daquilo que diz Wesley, das marcas de um metodista que se encontra na palavra revelada, que está na Bíblia. Essa palavra revelada que está na Bíblia, ela é a única regra e a regra suficiente, tanto de fé quanto de prática. Por isso que nós podemos ler o texto de Wesley com essas duas passagens que estão no capítulo 34 e 35 de Jeremias, para reconhecermos o seguinte: o que está em jogo na fundamentação bíblica e na fundamentação do texto de Wesley é um daqueles elementos e uma daquelas notas específicas que nós já vimos nas lições anteriores, que é a dimensão da obediência a Deus. Nós terminávamos a aula passada perguntando o que significa ser obediente a Deus, no sentido de fazer a sua vontade, no mundo pós-moderno como o nosso, onde a imagem de Deus, onde a imagem do mundo, onde a imagem do homem, ela vai se dissolvendo, que essa é uma característica, uma nota dominante daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Bom, eu acho que isso posto, nós temos dessa maneira, nessa terceira lição, alguns elementos, algumas notas indicativas daquilo que revela, segundo o objetivo, a importância da identidade própria dos metodistas, como expressão legítima de fé abençoada por Deus. Isso posto, eu vou então para a minha fala, né? Eu fui tirando um outro ponto aqui para não me estender, né? Para a gente poder
ter mais tempo para que a palavra seja circulada efetivamente entre nós. Eu quero agradecer o gesto da atenção e da escuta de cada um e de cada uma, e agradecer também a possibilidade de poder refletir de uma maneira mais pontual sobre esses aspectos da tradição wesleyana e metodista, que são aspectos que efetivamente me encantam e que eu fui aprendendo ao longo de minha vivência na proximidade com os metodistas, desde a experiência universitária na Unimep. Então, eu devolvo a palavra para a Rosa, para a gente poder seguir o nosso diálogo. Muito obrigado. Tá bom, obrigada, Edivaldo. Eu estava comentando com a Dalina, que estava do meu lado, que eu acho que o Edivaldo é aquele católico que sabe mais sobre metodismo que muito metodista, né? A Luciana está dizendo que pensou a mesma coisa. Mas é um pouco isso que a gente sempre sente quando te ouve, né? Só para brincar um pouquinho com a história do texto de Jeremias, que é um texto muito bonito, e quando no texto se caracteriza o que é um recabita, né? Que é uma pequena tribo da época. Eu acho que o Wesley era mesmo um recabita, porque ele tinha assim, todo um padrão, né? Enfim, porque a lição, na verdade, gira em torno dessa ideia da essência da nossa identidade. Então, assim, toda essa estrutura, esse cenário que o Edivaldo faz para nós, é para a gente poder entender como é que o Wesley emerge no século XVIII, em plena modernidade, reafirmando, né, aspectos, né, características daquilo que nos identifica e que precisa nos identificar mesmo. Caso contrário, a gente se dilui nisso que a gente falou na semana passada, né, que é esse mundo moderno fluido, né, esse mundo moderno assim que parece que caminha, né, que a gente viu que o Bauman e outros autores vão trabalhar. Então, a afirmação dessa identidade metodista ela é fundamental. Eu queria só, antes de passar a palavra a alguém, voltar a três questões aqui importantes nesses elementos que a lição apresenta para nós como características e dizer por que acho que é importante a gente dominar essas coisas. Porque como a gente vive num mundo, a gente já falou, fluido, com muita informação, como as coisas não são muito afirmadas, muito definitivas, é meio que uma coisa assim, a gente convive com várias tendências, às vezes, que podem conviver paralelamente, às vezes que são antagônicas, e assim mesmo a gente releva ou convive e não reafirma a perspectiva da gente. Na lição, há três aspectos, e eu acho que isso é importante só para a gente poder se reconhecer, né? Poder se perceber enquanto um ideário, enquanto uma prática. Às vezes a gente se sente muito bem numa prática que não é a nossa, mas que nos acolhe. E não percebe que nessa outra ou em outras práticas a gente perde muito daquilo que é a nossa característica. Por isso, acho que a revista insiste, eu acho que ela insiste bem. É importante que a gente reconheça isso. A questão da conexidade, eu acho uma coisa fundamental, né? Nós somos uma igreja que, felizmente, é o item F da lição, né? Nós somos uma igreja que não temos autonomia enquanto templo, enquanto pequena comunidade. Nós nos respondemos a uma dimensão mais ampla que responde a outra mais ampla. E isso, em tese, deve ou deveria, ou nos garante uma certa segurança nas coisas que a gente faz, nas coisas financeiras, nas questões doutrinárias e em outras. A gente não está solto no mundo à mercê das nossas vontades e desejos. A gente tem um ideário a seguir e deve ficar, se manter dentro dele, entendê-lo, né, de uma maneira mais apropriada. A questão do Ministério Global da Igreja eu acho fundamental no metodismo. O metodismo reconhece aquilo que a gente vai chamar de sacerdócio universal dos crentes, né? Ele não é o pastor só, a pastora. Não. Aqui não há quer dizer, nós não vivemos comunidades que se mantêm numa hierarquia que não pode ser ultrapassada. Ao contrário, nós todos podemos ter espaços de atuação, não é, que vão se complementando. Eu acho isso muito fundamental. E isso é muito moderno no sentido popular, é muito avançado, né? Compreender o ministério para além do ministério ordenado.
que é outra coisa. E um terceiro elemento que eu queria chamar a atenção é a questão do evangelho integral, né? Essa ideia que hoje, em especial, a pastora chamou muita atenção no sermão, que é essa ideia de que o Wesley não conseguiu o evangelho se não fosse um evangelho social, né? Então, essa ideia de que nós entendemos que o evangelho atinge a totalidade da nossa vida, na nossa individualidade, vamos dizer assim, e, ao mesmo tempo, nos faz agirmos na sociedade como um universo maior, né? Essa troca de que eu me sinto salva, mas eu também preciso interferir no social para apresentar essa salvação ao outro, essa troca, me parece que é muito importante naquilo que a gente está chamando aqui de identidade metodista. Por quê, né? Porque em outros grupos, em outras comunidades religiosas, essas coisas poderão não ser tão importantes. E aí cabe a nós, cada um de nós, tomar essa decisão se a gente se sente bem em espaços onde essas coisas não são valorizadas ou se a gente prefere reafirmar essas coisas na comunidade imperfeita, né, em que a gente vive, porque todas são, né? Nesse sentido que eu acho que compreender a identidade nos ajuda, nos auxilia um pouco mais. Mas eu queria fazer só essa fala, Edvaldo, e dizer de novo, e agradecer de novo a tua aula e a tua participação e abrir, né? Em casa a gente tem o André, a Ivonete e a Elaine, que chegou depois, estou saudando a Elaine agora, já tinha feito a saudação hoje de casa, né, Elaine? E aqui nós temos a Darlene, a Luciana, a Fernanda, o Guilherme e a Janice e o Rui, que podem participar. Vamos abrir? Quem quer começar? Como essa aula do Edivaldo está meio grudada com as aulas anteriores, eu acho que essa conversa toda pode se ampliar, né? Então, cada um pode fazer isso do jeito que achar mais apropriado. Tá bom? Quem? Vamos lá. Vamos lá. Só dizer que eu não cheguei antes, eu não cheguei depois, eu cheguei antes, é que a aula chegou bem depois. Então tá bom, Ela. Desculpa, então eu não tinha te visto aí, me perdoa, tá? E bom te ver. Quer dizer, bom ver o Ezinho do teu celular aí, né? Porque tu mesmo a gente não tá vendo. Abraço. Tá bom, querida, muito bom. Quem quer falar pra gente? Ivonete? Bom, só agradecer ao Edivaldo a excelente aula, né? Aliás, eu concordo com o Lucas que essas aulas nos ajudam muito. A ele ajuda na conversa com a filha, a mim me ajuda na conversa comigo mesma. Obrigadão. A tua filha interior, é isso? É. Tá bom, muito bom. Acho que o Lucas saiu, né? Não estou vendo mais ele aqui. Ele deve usar. É só mais uma coisinha. Eu também pensei, falei assim, mas eu acho que o Edivaldo é mais metodista que eu. Olha, tu não conhece, né? Ele é um católico roxo. É que ele consegue pensar como metodista às vezes. Está dando risada lá. Tá bom. Tá. Darlene, então, só um pouquinho. Darlene vai falar. Até para emendar no comentário aí sobre o metodista Edivaldo, né? Eu acho que a questão é aquela citação que começa a lição, né? Que é numa tradução, aliás, que eu não conhecia ainda, né? A gente tem mais costume de ouvir aquela versão, né? Se o teu coração é igual ao meu, me dá a mão, não sei o quê, né? Ou no essencial, unidade, nas demais coisas, compaixão e tal. Então, acho que essa que é a questão, né? Nós temos, na verdade, uma comunhão, né, forte do que é essencial. E no que o Edivaldo, como representante católico aqui, tem de essencial, bate muito com o que nós temos de essencial. A partir daí a gente tem, então, essa comunidade, né? E na hora de listar, então, os aspectos aí, acho que foram 7, né? Do texto aí das práticas essenciais do metodismo, acho que chama isso, né? O texto.
eu acho que a gente enfatiza ainda mais isso, né? São questões que a gente precisa, com frequência, na verdade, voltar, insistir, estudar e tudo, porque é o nosso essencial, é o que nos dá segurança de enfrentar as diferenças que tem por aí, né? Eu fico meio arrepiada de vez em quando, porque no meio do culto, né, aparecem umas coisas que não tem nada a ver com o metodismo, gente. A gente fica, né, com medo até, porque, na verdade, nós temos hoje um casal de pastores que são muito metodistas, né? Mas, mesmo assim, a gente deixa escapar coisas que não tem nada a ver com a nossa fé essencial, né? E isso, em outras situações, aparece com muito mais frequência. Então, a gente precisa, de fato, voltar sempre, sempre, sempre a estudar essas questões básicas, porque elas é que nos ajudam a ter a outra visão do Wesley, então, esse ecumênico, esse interreligioso até, né, e tudo isso. Cada vez que a gente tem medo do ecumenismo é porque a nossa raiz é que não está firme, né? Gente, que coisa grave e séria isso, além disso agora por último, essa última frase, né? Cada vez que a gente tem medo do ecumenismo é porque a gente não está com as nossas raízes firmes. Quando a gente pensa que, alguns anos atrás, um concílio geral da igreja vota pelo não ecumenismo, isso é gravíssimo. É. Porque foi muito forte justamente, né, de que, evidentemente, as pessoas não tinham clareza do que era metodismo, por isso não aceitavam o ecumenismo. Isso é uma verdade brutal. E talvez isso tenha sido até um nascedor ou a continuidade da crise que a gente tem vivido hoje na igreja e as coisas todas que a gente está enfrentando. Vamos lá, quem mais? Rui, Janice. Rui, quer falar o Rui? Eu apenas gostaria de relembrar que o ensino de Wesley foi tão importante que ele somente falou no século XVIII. Por quê? Porque ele viveu no século XVIII. Ele nasceu no começo do século e praticamente veio a morrer no final do século. Ele começou a falar da sua interpretação da Bíblia na Inglaterra. Da Inglaterra veio para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos veio para o Brasil e veio para o mundo. Realmente, ele foi o instrumento de Deus. O ensinamento dele hoje é o instrumento de Deus. De forma que nós aqui estamos estudando, estamos revendo. Está aqui um grupo preocupado em saber o que é ou qual foi a interpretação de Wesley da Bíblia. Ele falava, para eu concluir, que ele era o homem de um só livro, a Bíblia, que ele soube interpretar. Então, o homem de um livro só. E essa afirmativa na boca de Wesley, bem lembrada pelo Rui agora, ela é fundamental, porque nós temos visto, semana após semana, quando a gente trabalha a figura de Wesley, o quanto que ele era um homem culto, né? Um homem que lia, que produzia em vários campos, além da teologia, tem publicações de Wesley sobre vários outros temas, enfim. Era um homem de Oxford, né? Então vamos combinar que era um acadêmico. No entanto, ele se apresentava como eu sou o homem de um livro só. Tal a ênfase mesmo que ele dava ao texto bíblico, né? Muito bom isso. O que mais, gente? Que outro comentário temos? Ontem a gente colocou, eu tinha escrito um pequeno texto, que na verdade nem era para ser publicado na igreja, era para a gente fazer um marcadorzinho de Bíblia que nós estávamos organizando, a Luciana, eu, a pastora, enfim, e acabou que a pastora distribuiu e colocou nos grupos da igreja, e aí eu copiei e coloquei no nosso grupo, não sei se vocês viram lá, e junto ela acrescentou um hino, né, de Carlos Wesley, que é a produção mesmo que se estendeu. Então, assim, interessante a gente pensar
que o Wesley, no campo acadêmico e teológico, produz toda essa obra, que o Rui acaba de lembrar, enfim, e que a gente celebra até hoje. E no campo da arte, né, Carlos Wesley, que é o outro filho dos 19 que Suzana e Samuel Wesley tiveram, ele se joga nessa verve mesmo artística e produz não sei quantos hinos, né? Talvez a Janice saiba quantos, mas é uma quantidade enorme de hinos que ele faz, e cada um mais bonito que o outro, mais interessante. Só que, claro, dentro do espírito da arte do século XVIII, enfim, são hinos mais estruturados, diferente dessa, entre aspas, música gospel que a gente tem hoje, assim, ocupando os espaços todos, né, das diversas comunidades religiosas. Bom, esse é o só o comentário. Lembrei disso porque eu olhei para a Janice aqui e digo, olha, a Janice é a mulher da música, então deixa eu fazer esse comentário. É isso, mais alguma coisa? Podemos ir caminhando para o final? Semana que vem a gente tem uma lição super interessante, desde já queria estar chamando a atenção de vocês, porque, na verdade, ela vai explorar esses dois conceitos de fato e narrativa, que é muito interessante, muito legal. E, então, a Edivaldo vai estar trabalhando com a gente essa lição. Ele ainda vai mais 2 domingos conosco, vamos aproveitar bem, né, tirar bem o suco dele. E depois a gente começa uma outra unidade já. E agora com a revista já chegando, a gente, então, cada um já pode ir lendo, né, e se posicionando e percebendo a dinâmica em que as lições são estruturadas. Tá certo? Então, vamos terminando hoje, agradecendo de novo ao Edivaldo pela bela aula, pelo momento de reflexão com a gente, a cada um de nós, lembrando, assim, muitos queridos nossos que não têm estado com a gente, né? Muitos mesmo, têm estado afastados, mesmo de longe, não têm estado, por razões as mais diversas. Então, de novo, eu queria fazer o apelo que eu sempre faço, né? Se cada um de nós lembrar de dar um telefonema durante a semana, não toma mais do que 10 minutos de cada um de nós, e as pessoas que não estão conosco se sentem queridas, amadas, se sentem valorizadas, e é verdade que são queridas, amadas e valorizadas, mas nós podemos ser instrumentos de Deus para aproximar de novo esses irmãos e essas irmãs que por razões diversas não estão conosco. Às vezes até porque estão passando por alguma dificuldade, precisam de auxílio e de ajuda. Então, vale a pena a gente pensar nisso. Se a gente não puder pegar o telefone e ligar, a gente pode falar com Deus nessa hora e orar pela vida dessas pessoas e pedir que Deus abençoe a cada um. Não é? Um abraço, então, para todo mundo, uma boa semana, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça nas lutas, dificuldades e embates que a vida nos traz. Não é? E nos faça agradecidos também pelas coisas boas que a gente tem recebido. Tá certo? Beijo para todo mundo. Abraços. Fiquem bem. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.